isto foi tenso entre os dois. Aquela posição que você tomou na altura, eu não sei se está arrependido dela ou não. Está aqui a sua cara, diz, o prazer de decidir. E estou eu misturado, não tenho nada contra as pessoas em causa. Isaltino Moraes até hoje em dia é comentador no NAU. E Valentim Loureiro. Você vetou a candidatura dos três. Eu não tinha nenhuma questão com a justiça. E foi misturado, como vê, está aí já no ecrã. Essas posições podem dar cabo da vida das pessoas. E, em alguns casos, deram. E depois vir nos jornais. Eu não quero deixar de dizer que pus o então diretor do jornal em tribunal por isto, que me magoou muito. Calorosas saudações. E sabem porque é que o Santana Lopes e o Marcos Mendes estavam a olhar para baixo neste frame? Porque estavam a meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, façam exatamente a mesma coisa e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 230 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque mais de 30% das pessoas ainda não subscrevem o canal. Aproveitem que é de borla, é gratuito. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Está a decorrer um giveaway onde podem vencer 300 euros. Basta usarem o código Sousa10 para estarem inscritos para poderem vencer. Eu vou anunciar o vencedor no início do próximo mês. Ora, o que é que se passa? Marcos Mendes foi entrevistado por Santana Lopes e houve alguns momentos particularmente tensos aqui entre ambos que geraram algum furor. Sem mais demoras, vamos ver. Importantes. E às vezes até são decisivas. Agora, a justiça é um fator de ponderação. Mas agora, se me permite... Antes de entrar na questão de fundo... Antes de entrar na questão de fundo, diga. Você falou em 2005. Eu não quero levar, eu convidei-o para falar do presente e do futuro, mas um presidente tem que saber o passado. Tudo. Aquela posição que você tomou na altura, eu não sei se está arrependido dela ou não. O José António Saraiva, que também já cá não está, elogiou, está aqui a sua cara, diz, o prazer de decidir. E estou eu misturado, não tenho nada contra as pessoas em causa. Isaltino Moraes até hoje em dia é comentador no NAU e Valentim Loureiro. Você vetou a candidatura dos três. Não vetou, de facto, a Isabel Damasceno. Eu não tinha nenhuma questão com a justiça, nem coisa parecida. E foi misturado, como vê, está aí já no ecrã. Essas posições, às vezes excessivamente laxistas em matérias de princípio, se me permite o termo, levam a dar cabo podem dar cabo da vida das pessoas. E, em alguns casos, deram. Está a ver? Não é só questão de não ser candidato, é estando em funções se deve demitir ou não. Porque, como sabe, em 2007 a Câmara de Lisboa foi abaixo por causa disso. Que era essa a sua posição. Os arguídos devem cair. E entrou António Costa, olha, nunca mais lá saiu, está no Conselho Europeu. Eu não quero deixar de dizer na sua frente o que disse nas costas. Está a ver? Por isso também é que convidei. Acho que isto é importante. Mas o Marcos Mendes agora vai responder e atenção que ainda há outros momentos a seguir, mas já lá vamos. Basicamente o que o Santana Lopes aqui confronta o Marcos Mendes sobre relativamente a coisas. E atenção, só um pormenor. Eu gosto desta postura do Santana Lopes e não é uma coisa de agora. Ele sempre foi assim. Esta postura de dizer na frente o que disse nas costas só para depois não me acusarem de não o fazer. É raro ver isto na política. É raro ver isto. E isto, enfim, independentemente de quem o faça, gostando mais ou menos, é sempre de louvar. E nota-se que o Marcos Mendes tem aqui alguma dificuldade em responder, porque não é uma pergunta fácil, até porque o que está aqui posto em causa é retirar as confianças políticas enquanto líderes partidários relativamente a alguém que possa estar arguido, porque, enfim, arguido não é acusado, muito menos condenado. Isso pode ou não ter consequências políticas não só para os próprios, ou pessoais até, mas também para o país. E depois o Santana Lopes dá aqui um argumento engraçado, que é o facto de António Costa, não é? Quando há as eleições em 2007 para a Câmara de Lisboa, António Costa vence-as e depois acaba por ficar no poder, quer seja a nível municipal até 2015, quer seja a nível nacional até 2022, 2024, aliás, quer seja a nível europeu de 2024 até agora, ou 2025 ou 2024, enfim, seja como for. Portanto, é uma pergunta bastante bem colocada. Quero ver como é que Marcos Mendes responde, vamos ver. Sim. O que é que você vai dizer quando houver situações parecidas? Bom. Eu podia contar muito mais, mas não quero contar. Interessa-me que você, como presidente, o que é que vai defender? Um arguído, quando está em funções, deve sair? Não, Pedro, essas questões são decisões no âmbito dos partidos. Essa parte eu já não tenho que tomar posição nessa matéria. Se o Primeiro-Ministro tivesse tido essa situação... Sim. Já viu? Qual situação? Por causa do Spino Viva. Não percebi qual situação. Por causa da empresa familiar, se viesse a ser constituído arguido. Não, isso já passou. Não, se tivesse sido... Deixe-me só explicar. Sim. Só um pormenor.
não é fácil para o Marcos Mendes responder esta pergunta. Porque reparem, no caso de Luís Montenegro, no caso de Spinum Viva, não foi constituído arguido e o processo foi arquivado, no caso da Spinum Viva. Contudo, o Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, é arguido num caso bastante polémico a nível judicial. E, portanto, é uma questão complexa. Porquê? Porque Marcos Mendes depende muito, isto do ponto de vista da narrativa política e do que é que Marcos Mendes pode e não pode dizer nesta altura do campeonato, porque faltam 5 dias para as eleições presidenciais. Neste momento, ou nesta questão, de um lado há Miguel Albuquerque do PSD, que é constituído arguido, num caso bastante polémico, mas que também, diga-se de passagem, não afetou o seu resultado eleitoral, diga-se de passagem até também, ele saiu reforçado das últimas eleições, com uma maioria absoluta em coligação com o CDS, a nível parlamentar pelo menos, mas no outro aspecto havia Luís Montenegro, que não se sabia bem se iria ser constituído arguido ou não no caso da Spinum Viva. E portanto o Presidente da República aí vai ter sempre, eu não digo um voto na matéria, porque ele não pode assim do nada dizer sai, não é? Mas tem que haver alguma fundamentação para isso. Mas ao mesmo tempo o Presidente da República vai ter que ter opinião na matéria. E estes assuntos, tendo em conta a periodicidade que tiveram nas instituições políticas em Portugal, e quando eu digo instituições, é as pessoas que estão a representá-las, ou seja, nós, no caso dos últimos primeiros-ministros, tivemos José Sócrates, que teve casos na Justiça, tivemos Luís Montenegro, que teve a situação da Spinum Viva também a nível da Justiça, tivemos António Costa com a Operação Influencer, ou seja, não é algo propriamente raro nos últimos anos na política portuguesa. Como é que um Presidente da República age perante estas situações? Nem vou a Miguel Albuquerque, que ainda está em funções, é Governo Regional, enfim, de situação diferente, mas só para dizer que não é uma coisa assim tão rara e, portanto, convém que um Presidente da República responda mais ou menos o que é que faz nestas matérias. Não, deixa-me só explicar, eu vou voltar... Não, você não me está a deixar. Nós estamos aqui com atraso, explicar, temos que nos calar, senão não vamos conseguir ouvir. Deixa-me só explicar. Eu já expliquei que a circunstância de uma pessoa ser arguido só por si não é motivo de exclusão. E até dei um exemplo em concreto da Presidente da Câmara de Leiria. Não, mas agora deixa-me só explicar. Agora, sou muito franco e muito claro. Imagine que há um decisor político, seja em que plano for, que é suspeito numa investigação por atos graves. Por exemplo, corrupção. Tem que ser por atos graves. É diferente. Isso eu acho que o próprio deve tomar a iniciativa de sair, ou então quem de direito deve tomar a iniciativa de o afastar. Eu sou muito claro. Não vale a pena, quanto a isso, podemos ter aqui, meu caro Pedro, você sabe a estima que tenho por si, aqui podemos ter uma divergência e eu assumo. E qual é a razão desta natureza? Eu explico, deixe-me só explicar, por favor. Qual é a razão? Um dirigente político, designadamente, agora que estávamos a falar de autarcas, se é suspeito de um crime grave, eu dou sempre o exemplo, corrupção, ele pode ser juridicamente inocente, porque até ser condenado é inocente. Mas do ponto de vista político, ele está minado na sua autoridade, na sua legitimidade e na sua credibilidade para o exercício da função. E contamina as instituições. E nessa altura, a pressão deve ser feita no sentido de ele tomar a iniciativa de sair, mesmo sem isso significar um juízo de culpa. E, portanto, o que significa é que há aqui um plano político e há um plano jurídico. E este é o meu ponto de vista em geral, mas isto tem que aplicar-se em situações com crimes especialmente graves que comprometem a autoridade de um órgão ou de um titular do órgão. O Marcos Mendes não saiu mal a responder a esta pergunta, ou seja, ele coloca aqui um equilíbrio de pesos, no caso, ou seja, se for uma situação, não é ligeira, mas enfim, menos grave, digamos assim, ele dará o benefício da dúvida, na visão de Marcos Mendes. Se forem crimes graves como é caso de corrupção, acha que deve ser o próprio indivíduo que está acusado, enfim, ou arguído, no caso, de se afastar. Pela questão política, porque até pode ser inocente. Só que isto depois coloca sempre aquela questão moral, não é? Porque há muita gente politicamente até que irá pensar, se afastou é porque é culpado, o que não é necessariamente verdade, não é? As pessoas às vezes podem simplesmente querer se afastar por razões pessoais, porque não querem aturar o processo, ou a exposição mediática e pública, muitas razões, e portanto isso pode até... A saída deixa de minar tanto politicamente, citando aqui o Marcos Mendes, mas talvez prejudique mais pessoalmente a pessoa, caso ela seja efetivamente inocente, estando ela considerada arguída num determinado processo. Embora seja uma questão particularmente complexa, porque por essa ordem de ideias, o Miguel Albuquerque não estaria agora como presidente do Governo Regional da Madeira.
enfim, é um caso particularmente complexo. Porque depois imaginem que vem-se a saber, estou a dar o exemplo do Miguel Albuquerque, porque é o mais conhecido, mas imaginem que depois vamos imaginar, Miguel Albuquerque tinha desistido, tinha-se afastado da vida política e depois era considerado inocente. É uma questão que se coloca em cima da mesa. Se bem que aqui em Portugal não há propriamente uma regra fixa para este tipo de acontecimentos. Fica muito ao critério pessoal ou do chefe da instituição para ditar o que é que vai ou não acontecer. Em outros países é um pouco diferente. Há mesmo uma tradição em que, se há a mínima suspeita, convém mesmo que a pessoa se afaste. Ou seja, mesmo que não haja uma regra formal que o obrigue, há uma tradição política que o faz assim ser. Eu dou sempre este exemplo que me parece que, em termos de paradigma, exemplifica bem a diferenciação entre culturas políticas. Na Suécia, podem pesquisar, a história é mais ou menos assim, não é 100% assim, mas a base é mais ou menos esta. Na Suécia, creio que a vice-primeira-ministra ou vice-primeiro-ministro, na altura, na década de 90, 92, ou 93, ou 94, na altura tinha comprado uma sandes, ou um almoço, ou uma coisa assim do género, com um cartão de crédito ou de débito que por acaso era do Estado, ou seja, comprou uma refeição qualquer com dinheiro do Estado quando não poderia tê-lo feito, porque não era para andar a comprar sandes ou almoço, ou seja, o que for, com dinheiro público, tinha que ser com o dinheiro dela, ou dele, já não sei se era uma vice-primeira-ministra ou um vice-primeiro-ministro, enfim, diferente. E portanto, quando isso veio a público, a pessoa em questão demitiu-se imediatamente. Isto porque comprou uma sandes ou um almoço ou o que é que foi, uma coisa banal, não é? A pessoa come, mas como comprou com dinheiro público e deveria ter sido comprado com o próprio dinheiro da pessoa, do vice-primeiro-ministro ou da vice-primeira-ministra, ela demitiu-se. Isto na Suécia, já há uns 20 e tal, 30 anos atrás. Portanto, isto é só para exemplificar como é que as culturas políticas dentro dos diferentes países são bastante diferentes e complexas, atenção. Porque isto também acaba por ser uma decisão complexa, não só individual, não só institucional, mas também política. Pronto, posto isto, se me permite agora... Sim. Eu ia só dizer, mas como sabe hoje em dia ser suspeito, basta uma denúncia anónima e depois vir nos jornais. Eu não quero deixar de dizer que pus o então diretor do jornal em tribunal por isto, que me magoou muito, mas basta, a suspeição é uma coisa fácil. Mas eu não sou responsável pelo artigo. Eu sei, a suspensão é uma coisa fácil hoje em dia. Tem que haver muito, Não, eu não ponho as coisas nestes termos. Tem que haver bom senso a tomar estas decisões. Mesmo há 20 anos já expliquei, nos casos que foram 2, não é o seu caso. Você nunca teve nenhum problema com a justiça, nem que não acusei de coisíssima nenhuma. Portanto, o Zé António Saraiva escreveu um artigo, muito bem, nem me recordava, muito bem, mas eu não coloco no mesmo plano aquelas 3 figuras que estão ali. Você, para mim, não estava nem de longe nem de perto naquele plano que estavam os outros 2. Portanto, queria deixar isto claro e não é para lhe ser... Não é para lhe ser agradável. Bem, mas também, assim, convenhamos que o Santana Lopes, as pessoas podem gostar mais ou menos, mas o Isaltino Moraes tem um histórico... Estou a falar do Isaltino Moraes, podíamos estar a falar de Valentim Loureiro também, tem um histórico muito mais polémico, digamos assim, na justiça do que propriamente... O Santana Lopes não tem nenhum, não é? Não tem nenhum. O Santana pode ser uma figura polémica do ponto de vista social ou político, mas pouco mais do que isso. A nível judicial nunca teve nada que o pudessem acusar. Agora, o Santana Lopes coloca aqui um ponto interessante, que é a suspeição hoje em dia é fácil. Eu dou o exemplo do Pedro Nuno Santos, muitas vezes, no sentido em que na altura das eleições, logo a seguir ao caso Pinum Viva, também foi feita uma denúncia anónima, creio eu, sobre uns imóveis que ele tinha, imobiliário dele, que afinal era dos pais e não sei o que mais. Enfim, ele na altura queixou-se que poderia ser por motivações políticas, se foi ou não, não sei, mas já veio a público a decisão judicial de que não havia sequer motivo para preocupação e que estava tudo em conformidade no caso do Pedro Nuno Santos. E eu não sou o maior fã de Pedro Nuno Santos, mas isto também é uma coisa que é preciso ter em consideração para os políticos, não é? Portanto, quem mais tem contacto com este tipo de circunstâncias. Não é para ser agradável, é mesmo assim. Agora, o segundo ponto que você colocava há instante, se me permite, é a questão de uma reforma da justiça, que há anos é reclamada. Porque aqui este plano que estávamos a falar não tem a ver com justiça, tem a ver com decisões políticas. Agora, temos um outro problema, sim, e esse tem a ver com o Presidente da República, que é... Claro. Há anos que toda a gente sente a necessidade de uma reforma da justiça, mas ninguém dá o pontapé de saída para uma reforma da justiça. Eu acho que aqui há que terem atenção. Primeiro, E cabe ao Presidente ajudar o pontapé de saída, dar o pontapé, é o que penso. Pedro, e é isso que eu queria explicar o meu ponto de vista, porque tenho aí uma ideia diferente dos outros candidatos. Eu já anunciei, já assumi o compromisso.
o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição, se eu for eleito, claro, o primeiro Conselho de Estado será sobre reforma da justiça. E porquê? Porque eu quero aproveitar o Conselho de Estado, o órgão de aconselhamento do Presidente da República, em que se senta o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição ao mesmo tempo, para dar o primeiro pontapé de saída no sentido de aproximar posições entre os principais partidos. E porquê? Porque uma reforma da justiça, para ser sustentável, sólida, credível, tem que ter um consenso alargado. E tem que ter um consenso alargado, e eu quero tomar a iniciativa nesse sentido. E termina aqui. Bom, aqui há alguns momentos de tensão entre o Marcos Mendes e o Santana Lopes, nomeadamente quando o Santana Lopes confronta o Marcos Mendes relativamente àquela questão do passado. Contextualmente, o Marcos Mendes é depois quem vai logo a seguir, muito pouco tempo depois, aliás, de Santana Lopes sair da liderança do PSD. E há muita gente do PSD, inclusive a Santana Lopes, que não vai apoiar Marcos Mendes. Reparem, Isaltino Moraes, que embora sendo e não sendo do PSD, teve apoio do PSD nestas últimas autárquicas, mas enfim, tem sempre essa ligação histórica, não apoia Marcos Mendes. Santana Lopes não apoia Marcos Mendes. Passos Coelho não apoia Marcos Mendes, não declarou apoio a ninguém, mas eu imagino que tenha uma determinada preferência. Ou seja, há muito ex-líder do PSD, seja ele autárquico ou nacional, que não vai apoiar Luís Marcos Mendes. E isto quer dizer algo, talvez... Eu tenho já pensei nisto algumas vezes, não sei se vai refletir ou não, mas os ciclos políticos são de ascensão ou de queda, como tudo, não é? E nós vimos agora nos últimos 2 anos, ano e meio, uma ascensão muito grande do PSD. Ganharam as autárquicas, ganharam as legislativas, podem ganhar as presidenciais, enfim, não ganharam as europeias, mas ficaram lá muito perto. Isto depois do PS ter ganho uma maioria absoluta e ser hegemónico na política portuguesa. O PSD fez uma grande recuperação, atenção. E tendo para si agora todas as instituições de poder, quer as regionais, Açores Madeira, nacional e autárquicas. Portanto, grande ascensão. Eu não sei até que ponto é que esta derrota que Marcos Mendes pode eventualmente vir a ter, possa marcar o fim da ascensão do PSD. E começar ligeiramente uma curva descendente. Não sei, já pensei nisso, mas poderá vir a acontecer. Daí eu achar que Luís Montenegro apoiar Marcos Mendes tenha sido um erro. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.